Shalom, ou se você preferir, a graça e a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém? Bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Evangelho escrito por Lucas, capítulo número 10. Vamos ler do versículo 25 ao 37. Amém? Lucas capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Olha só, levantou-se ali perante Jesus Cristo um homem conhecedor de toda a Torá, um homem conhecedor de todo o Pentateuco, todas as leis que Moisés passou, que Deus passou para Moisés e que Moisés passou para o povo. E ele, tentando, perguntou para Jesus: Mestre, a intenção dele foi querer provar, para saber se Jesus Cristo ele iria falar sobre as leis de Moisés, se ele era conhecedor também do Pentateuco e das leis de Moisés. E a pergunta dele é uma pergunta boa, porque ele fala: o que farei para herdar a vida eterna? Porque Jesus Cristo estava falando sobre a eternidade. Jesus Cristo sempre se preocupou em falar da vida eterna e não da vida terrena. E olha o que Jesus Cristo disse, versículo 26. E ele lhe disse: o que está escrito na lei? O que você lê? Versículo 27. E ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 28. E ele lhe disse: tu respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então Jesus Cristo deu uma resposta para que o homem possa viver bem nessa terra. Basta ele amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e amar o próximo como a ti mesmo. Respondeu Jesus Cristo: tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Versículo 29. Mas o mestre da lei, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: mas quem é o meu próximo? Versículo 30. E respondeu Jesus e disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu entre ladrões, os quais os despojaram e o feriram e partiram, deixando-o quase morto. Versículo 31. Por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. Versículo 32. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Versículo 33. Mas um certo samaritano, quando estava vindo da viagem, veio até ele, e vendo, teve compaixão dele. Versículo 34. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nele azeite e vinho, e pondo sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Versículo 35. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, na minha volta eu te pagarei. Versículo 34. Ora, qual desses 3 te parece que se tornou o próximo daquele que caiu entre ladrões? Versículo 37. O que mostrou misericórdia com ele. Então respondeu Jesus e disse: vai e faze tu do mesmo modo. Olha só que ensinamento o nosso Senhor Jesus Cristo passou de como nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com toda a nossa mente, e também o ensinamento de como amar o próximo, de como colocar em prática. Jesus Cristo mostrou aqui
que havia um homem, certamente judeu, porque ele estava vindo de Jerusalém e iria para Jericó, então ele era um judeu. E passou dois judeus, dois homens de grande liderança ali. Um era sacerdote e o outro era levita, da tribo de Levi. Não era levita cantor, músico, não, que muita gente confunde também esse termo levita. Levita são todos da tribo de Levi, que estavam encarregados para cuidar dos utensílios do templo. E esses dois, eles tinham cargos sacerdotais, só que nenhum dos dois se preocupou em cuidar do próximo. Eles passaram de longe. Só que aí passou um samaritano, que para o judeu é um povo que eles têm uma certa aversão. Só que foi essa pessoa que, quando passou, viu um judeu ali precisando de socorro, precisando de ajuda, ele se prostrou, ele ajudou, ele se colocou no lugar da pessoa, ele cuidou, ele tratou das feridas. Essa passagem também faz uma alusão de Jesus Cristo tendo misericórdia por nós. A pessoa que estava ali caída, ferida, machucada, que foi assaltada, um dia era eu, um dia era você. E Jesus Cristo teve misericórdia, se abaixou, curou, me curou, te curou, sarou nossas feridas, cuidou de nós, pagou um preço, um alto preço ele pagou na cruz, e ainda falou para cuidar de nós. A mesma oração que Jesus Cristo fez também na oração sacerdotal em João 17. Pai, eu oro por eles. Jesus Cristo orou por eles e também pelos que irão de vir também. Então nós temos que ter esse exemplo de compaixão, esse exemplo de misericórdia, esse exemplo de amor a Deus e de amor ao próximo, de se colocar no lugar da pessoa e cuidar. Que todos nós vemos exercer como esse samaritano exerceu e como Jesus Cristo exerceu, tendo amor e compaixão por nós, tendo misericórdia por nós. Que nós vemos exercer esse amor ao próximo dessa forma. Amém? Que o Espírito Santo de Deus, eu peço, que o Espírito Santo de Deus venha nos direcionar a exercer o amor ao próximo. Amém? Darei a bênção sacerdotal, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Darei a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus te abençoe.